E aí, pessoal, tudo bom? Vamos resolver juntinhos mais um exercício aqui de ótica geométrica, esse agora é da Unesp 2012. Bom, esse exercício está na minha lista de exercícios. Se você não baixou ainda, baixa a lista de exercícios, o link está aqui na descrição do vídeo. E aí você já aproveita, né, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e dá aquele apoio pra gente. Vamos ver juntos como que é o exercício da Unesp 2012? Observe o adesivo plástico apresentado no espelho côncavo de raio de curvatura igual a 1 metro na figura 1. Essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas com dimensões até 5 vezes maiores do que as de um objeto colocado diante dele. Então, se você reparar aqui, ó, ele deu para gente um adesivo sobre o espelho falando aumento de 5 vezes. E aí ele já deu para a gente um dado também, que é o seguinte, ele falou que esse espelho ele tem um raio de curvatura igual a 1 metro. O que mais que ele fala para a gente, o que ele pede no final? Ó? Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para esse espelho, calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho. Então, quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho, perpendicularmente ao seu eixo principal, e a distância que o lápis deveria estar do vértice do espelho para que a sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. Então reparem que são duas perguntas, né? O vestibular da Unesp, segunda fase, até 2017, se eu não me engano, ele tinha duas perguntas sem separar em itens A e B. Depois eles começaram, para nossa alegria, a separar em itens A e B. Fica mais fácil, né, de você identificar o que exatamente que ele quer que você faça. Então vamos lá, vamos coletar os dados, organizar, interpretar e relacionar, que é o nosso mantra dos dados, né? Galera, aquele 1 metro que ele deu lá, raio de curvatura do espelho, 1 metro. Eu vou escrever aqui ó, que o raio de curvatura R é igual a 1 metro. Sabendo o raio de curvatura, o que a gente também sabe? A distância focal. A distância focal é sempre igual a metade do raio de curvatura. Nesse caso, a gente vai ter meio metro, 0,5 metros. E você pode parar e falar, Araújo, mas espera aí, distância focal ela pode ser positiva ou negativa, né? Sim. E como que você sabe se essa distância focal, meio metro, deve ser positiva ou negativa? Bom, esse espelho ele produz um aumento, não é? Uma imagem ampliada de até 5 vezes. Um espelho convexo jamais produziria uma imagem ampliada. Ele sempre conjuga imagens virtuais direitas e menores. Por isso, eu sei que esse espelho é côncavo. E se ele é côncavo, a distância focal é positiva. Então tá lá, meio metro. O que mais que ele falou pra gente? Que o lápis está a 10 centímetros do vértice. Então, o lápis a 10 centímetros, como o lápis é o nosso objeto, então eu posso dizer que P, distância do objeto até o espelho, até o vértice, é igual a 10 centímetros. Olha só, o foco, a distância focal está em metros, o P está em centímetros. Então, eu acho que seria melhor aqui a gente colocar todo mundo na mesma unidade. Vamos colocar o F, distância focal, em centímetros também. Então a gente está organizando aqui os nossos dados que foram coletados. Qual foi a primeira coisa que ele pediu para a gente descobrir? Ah, ele pediu para a gente descobrir o aumento linear. Ó. Calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice. Pessoal, vamos lembrar juntos aqui qual é a equação do aumento linear. Bom, o aumento linear ele pode ser calculado de três formas diferentes. Ele pode ser calculado com o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Pode ser também menos P' sobre P, onde P' é a posição da imagem e P é a posição do objeto. E a gente também pode usar F sobre F menos P, onde F é a distância focal e P é a posição do objeto. Tá, se a gente olhar os dados que o exercício forneceu, a melhor opção é usar a última relação, F sobre F menos P, porque a gente conhece a distância focal e conhece também P,
a posição do objeto. Então o aumento linear vai ser igual a F 50 centímetros dividido por F 50 menos P 10. Então a gente tem aqui 50 dividido por 40. Esse aumento linear vai ser igual a 1,25 vezes. Então, 1,25 vezes. Você pode dizer que essa imagem é 25% maior do que o objeto, né? 125% ou 1,25. Legal, está feita aqui a primeira parte do nosso exercício 1,25. E aí ele pergunta logo em seguida, cadê? E a distância em que o lápis deveria estar do vértice para que a sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. Então, agora ele quer saber o P, posição do objeto para que a imagem seja direita e ampliada de 5 vezes. Quando ele diz uma imagem direita e ampliada de 5 vezes, ele está falando para a gente que o aumento linear, eu vou chamar de A', para a gente não confundir com a primeira pergunta, certo? O aumento linear tem que ser igual a 5. Positivo, porque a imagem é direita. Se fosse uma imagem invertida, eu teria um aumento negativo. Tá, como ele quer que a gente descubra o P, agora eu vou usar a mesma relação. Então, aumento linear é igual a F sobre F menos P, porque a distância focal do espelho não mudou, continua sendo a mesma, e eu sei o aumento linear, quero descobrir qual é a nova posição do objeto. Então eu posso escrever que o aumento linear 5 é igual a 50, que está dividido por 50 menos P. Aí eu posso passar esse 50 menos P multiplicando na esquerda e dividir a direita por 5, né? Divide os dois lados por 5. Então vai ficar 50 menos P igual a 10. E finalmente a gente chega à conclusão de que P tem que ser igual a 40 centímetros. Certinho? Então nós temos aí 40 centímetros. Faz sentido isso por quê? Bom, primeiro que é física, você sabe que física faz sentido, né? Mas a distância focal não é meio metro, 50 centímetros? Se o P vale 40 centímetros, isso significa que o objeto está entre o foco e o vértice, entre o foco e o espelho. E quando o objeto está entre o foco e o espelho, é que a gente tem uma imagem virtual, direita e ampliada. Quanto mais próximo do foco, maior essa imagem, mais ampliada ela é. Legal, né? Então a gente viu que realmente faz sentido a nossa resposta. É sempre importante você pensar, será que essa resposta que eu cheguei a uma resposta possível? E sim, no nosso caso, chegamos a uma resposta totalmente possível. Então tá aí a resolução para você, ó. Legal, primeira pergunta 1,25, segunda 40 centímetros.